Diga em nome do Senhor Jesus. Diga São José do Rio Preto. Diga é uma bênção. Diga essa cidade é próspera. Diga e vai prosperar cada vez mais. Diga em nome do Senhor Jesus. Diga eu moro nessa cidade. Diga e eu declaro. Diga eu vou crescer nessa cidade. Eu serei cabeça nessa cidade. Eu vou prosperar nessa cidade. Eu vou conquistar nessa cidade. Em nome do Senhor Jesus. Diga eu vou crescer aqui e eu vou expandir para fora. Em nome do Senhor Jesus. Eu serei extremamente bem-sucedido, abençoado nesta cidade. Em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje, convidei vocês, hoje é dia 31, último dia do mês, e não só o último dia do mês, é o último dia do trimestre. Amanhã entramos em um novo mês, amanhã entramos em um novo trimestre. E o próximo trimestre será extraordinário. Como é que vai ser o seu trimestre? Então olhe para quem está do seu lado e fala assim, não sei como será o seu, mas o meu... Eu não sei se o seu vai ser tão bom, mas o meu... O trimestre será assim estrondoso. Estrondoso, eu acredito nisso. Eu teria muita coisa aqui, muitas coisas para falar com vocês, mas para que eu possa orar com vocês, eu vou acelerar algumas coisas, tá bom? Eu vou acelerar algumas coisas para a gente orar. Esse é o Tiago, gente. Isso porque ele chegou de viagem essa noite, Tiago? Hoje madrugada. Ontem à noite ele me mantém informado de tudo. Até quando ele está entrando no avião, ele está me mandando informado. Ontem à noite eu já sabia que ele estava entrando no avião. Hoje cedo eu já acordei, ele já me avisando que ele já pousou em solo brasileiro. Já estava na live no aeroporto, né, Tiago? Também, cedo. Isso porque o Tiago foi para a inauguração em Kissimmee, ele foi para a inauguração e só voltou agora. Que de lá ele estendeu, ele achou um lugar top lá, e eu falei, manda foto, Tiago. O Tiago é experiente, meu filho. Tiago, mais de 70 países, Tiago? Mais de 70 países, isso já rodou, entendeu? Conhece, já serve para ser guia turístico. Vamos lá. Deixa eu ler uma coisa aqui com vocês. Deixa eu ler. Aliás, eu vou simplificar o meu sermão para a gente poder orar. Primeiro eu vou começar aqui em Coríntios, não vou nem falar de números, eu vou começar em Coríntios 10, que diz assim, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Diga essa palavra comigo, diga, todos comeram do mesmo alimento espiritual. Diga, e beberam da mesma bebida espiritual. Pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Agora,
mesmo comendo do mesmo alimento espiritual, mesmo bebendo da mesma bebida espiritual, contudo Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos as coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, diga comigo, e não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Se eu fosse voltar na minha leitura acima, eu estaria lendo para você Números, aonde mostra os espias indo à terra prometida, aquilo que eles oraram uma vida toda, oraram, clamaram, buscaram, era o sonho deles a terra prometida, mas quando chegam diante da terra prometida, lamentavelmente, se deparam com os gigantes e começam a se queixar e murmurar e falar mal e infamar a terra prometida. Parecia até que de 12, 10 falavam de forma negativa, infamando, falando mal a respeito da terra prometida. 2, simplesmente, somente 2 acreditaram, olhavam para aquilo e diziam: se Deus se agradar de nós, Deus nos colocará nessa terra, tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. A proteção deles foi retirada, o amparo deles foi retirado, eles são o nosso pão. Por que o Senhor está falando sobre isso antes? Porque é como nós começamos aqui agora. Temos um trimestre que tem tudo para ser um trimestre glorioso, poderoso, incrível, sobrenatural. Um trimestre que nós podemos viver coisas incríveis. Agora, depende do que? Da nossa fé, do que vai sair da nossa boca, do que nós vamos declarar, do que nós vamos profetizar, do que acreditamos. Nós não vamos viver absolutamente nada diferente daquilo que nós acreditamos. Então, eu quero que você venha para Eclesiastes 9, que diz assim, Eclesiastes 9, 11 diz assim, observei outra coisa debaixo do sol. Diga comigo, aquele que corre mais rápido, nem sempre ganha corrida. Nós sempre ensinamos que o evangelho não é uma corrida de velocidade, sim de resistência. A vida não é uma corrida de velocidade, e sim de resistência. Não importa, às vezes na vida nós olhamos, parece que muita gente sai com muita força, muito rápido, parece que está passando na nossa frente. Não está. Eu estava comentando hoje pela manhã, tem alguém que assistiu a transmissão hoje pela manhã? Eu estava comentando de um vídeo que encaminharam para mim, acerca de um senhor, que foi um senhor muito simples, que cuidava de ovelhas, e ele ficou sabendo de uma maratona de 800 quilômetros, e ele se inscreveu nessa maratona, e ele aparece na maratona para correr, com a roupa que ele usa para correr atrás das ovelhas. Então ele apareceu de bota 7 léguas, bota 7 léguas é para os antigos, tá? A galocha para os mais novos. Quem sabe o que é bota 7 léguas? Levanta a mão. Quem não sabe o que é bota 7 léguas? Levanta a mão. Não, levanta com fé. Você não tenha vergonha de falar da tua idade, não. Ali, aquilo ali, como é que você conhece essa botina aí? Essa bota aí? Bota. É a galocha de hoje. É a galocha de hoje. Né? Eles tratam como galocha. Porque antigamente, quem foi retireiro? Quem foi? Foi retireira?
Olha, meu Deus, foi mesmo? É. Usava bota de 7 léguas ou não? Porque quem foi retireiro sabe que você, para entrar no curral, né, para tirar leite, você tinha que entrar com essa botina aí, porque ela, por ser de borracha, então não entrava água, o estrume, não entrava, se tivesse muito, né, molhado o curral, então ela é impermeabilizante, né, impermeabilizada. Então não penetra. Aí o senhor pega, ele sai, aparece na maratona com a roupa de retireira, a botina. Quando olharam ele com a botina, tentaram dar um tênis para ele, falou: não tem condição de o senhor correr com isso aí, né? E como ele já foi com aquela mentalidade que ele acreditava que ele podia completar a maratona. Ele tinha certeza que ele podia completar a maratona. E aí na corrida muita gente saiu na frente dele, disparou e foi, acelerou, e parecia que o negócio ia dar muito errado para ele, porque parecia que ele estava no lugar errado, participando da competição errada. Só que tem uma coisa, mais importante do que velocidade, diga comigo, é constância. Às vezes tem gente muito rápida, mas não é constante. Está entendendo que eu não estou te falando de maratona, estou falando da maratona da vida. Estou te falando da fé, de uma construção vitoriosa na vida. Então as pessoas saíam naquela velocidade toda e ele devagarzinho ali no ritmo dele, na constância dele. Quando chegava ao final do dia, que as pessoas paravam para descansar, ele também parava para descansar, mas pelo ritmo e estilo de vida dele, 2 horas da manhã ele levantava, quando os outros levantavam 4 horas da manhã. Então ele já estava 2 horas à frente. Então, como era 800 quilômetros, e levantando 2 horas da manhã, e dentro do ritmo dele, da constância dele, da velocidade dele, então ele foi se distanciando cada vez mais. Resumo da história: ele foi achando que ele podia terminar, e ele foi o vencedor, o vitorioso, e com uma margem gigantesca. Um senhor de 60 anos, por incrível que pareça. Para você que tem 60 anos, dá tempo, entendeu? Há oportunidade ainda, não é tarde demais. Então, o que a Bíblia diz? Não, aquele que corre mais rápido nem sempre vence a corrida. E o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Diga comigo, o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Então é só você olhar para Davi e Golias, quem era mais forte, Davi ou Golias? Quem venceu? Porque uma coisa é o gigante na estatura, outra coisa é o gigante na fé. O gigante na fé sempre vai vencer o gigante na estatura. O gigante internamente é mais poderoso do que o gigante externo. Coloque isso dentro de você, seja um gigante internamente, seja um gigante na fé. Porque quando você olha externamente, quando você olha a história, o que o texto diz, né? O guerreiro mais forte nem sempre vence, e é real. Às vezes os sábios passam fome. Quantas pessoas você já olhou e falou assim: gente, essa pessoa parece tão sábia, e você olha, está passando necessidade. É verdade ou não é? E mais, os sensatos não enriquecem? Os instruídos não alcançam sucesso? Diga comigo, tudo depende se estar no lugar certo, na hora certa. E se está no lugar certo, na hora certa, já para responder a você antecipadamente, esse lugar certo, a hora certa é estar em Deus. Deus é o lugar certo, Deus é a hora certa. Se você quer vencer, tendo tudo para não vencer, chegando primeiro do que os mais rápidos, vencendo aqueles que são mais fortes, sendo mais sábio do que os sábios, passando à frente daqueles que parecem sensatos ou instruídos, então coloque uma coisa dentro de você: lugar seguro, o melhor lugar para se estar, não é um lugar, é uma pessoa, é o Senhor. Sabe por quê? A Bíblia diz que a bênção do Senhor
ela nos acompanhará. Para onde eu for, a bênção do Senhor, ela me acompanha. Aí que está a diferença. Amém? Só para não deixar esfriar, olhe de novo para a pessoa que está do seu lado e fala: não sei como será o teu trimestre, mas o meu... Agora, já que ele está falando demais, agora você fala assim: como será o seu? Agora enche a boca e libera palavras poderosas. Vai ser incrível, poderoso, sobrenatural. Vai ser assim, milagroso. A ele. Você lembra que em Números, o Senhor está dizendo assim: como falasses aos meus ouvidos, assim eu farei. Fale aos ouvidos do Senhor. Libere palavras poderosas. Siga a luz da palavra. Eu sempre falo o seguinte. Hoje o início do meu sermão fala sobre, o tema dele diz assim, ó. Diga comigo: Deus tem uma recompensa. O que está escrito? O problema é que muitas pessoas não têm, alguns têm uma recompensa completa, outros têm uma recompensa parcial, outros não têm recompensa alguma. Esse é o problema. Sair do Egito para a terra prometida, saíram milhares de pessoas. Pessoas que oraram pela mesma coisa, pessoas que almejaram, pessoas que desejaram, mas quando chegaram diante da terra prometida, como aquela frase que nós sempre usamos, o presente que ele estava esperando não chegou no pacote, no embrulho que ela esperava, então eles começaram a reclamar, a falar mal da terra. Nós precisamos ter cuidado, porque nem sempre uma promoção, nem sempre aquilo que nós estamos orando chega no pacote que nós estávamos esperando. E nós precisamos de discernimento para isso. Porque quando eles olharam, era a terra prometida, tudo que eles oraram, tudo que eles estavam esperando há anos, na verdade há centenas de anos eles estavam esperando, mas porque eles se depararam com gigantes que moravam naquela terra, eles começaram a falar mal da terra. E quando eles começaram a falar mal, era como se Deus tivesse mentido para eles, era como se Deus não tivesse poder para colocá-los naquela terra. Aí que está o problema. Porque os desafios fazem parte. Às vezes as coisas não vão chegar no embrulho que você espera. E você precisa da fé para isso. Você precisa da fé para poder romper, superar. Você precisa dessa experiência importante que te ajuda a crescer na fé. Vamos lá, então vou começar agora, hein? Vamos pensar aqui. Eu quero que eu tenho um sermão que eu usei ele quarta-feira passada que eu quero ler com você. 1 Reis 8,16, que diz assim, ó. Desde o dia em que tirei Israel, meu povo, do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome. Diga comigo: mas escolhi Davi para governar Israel, meu povo. Olha que coisa interessante, antes de escolher o lugar, Deus escolhe a pessoa. O que o texto está dizendo? Quando eu tirei meu povo do Egito, eu não escolhi nenhum lugar, nenhuma cidade para levantar um templo e fazer com que o meu nome fosse edificado nesse lugar. Mas eu escolhi uma pessoa. Eu escolhi Davi. Isso tem uma mensagem para nós. Antes de escolher um lugar, Deus escolhe a pessoa. Mais importante do que o lugar para Deus é a pessoa. Antes de escolher, qual lugar é bom? Não importa o lugar, importa a pessoa. A unção está sobre a pessoa. O texto mostra, Deus não se preocupou com o lugar, Deus se preocupou primeiro com a pessoa. É a pessoa que ele escolheu. Não adiantava ter o lugar se não tivesse a pessoa.
Aí vem Jeremias e diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Diga comigo, a todos os exilados. Quer dizer o quê? Vocês não estão aonde vocês gostariam de estar, vocês não estão na terra de vocês, vocês não estão no lugar que vocês gostariam de estar, mas construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos. Diga comigo, casem-se e tenham filhos e filhas. Quem quer casar esse ano? Levanta a mão. Bem alto, bem alto. Quem quer casar? Quem quer casar esse ano? Senhor, eu abençoo. Senhor, eu abençoo. É o varão, a varoa? É? É o varão, a varoa que está faltando ou não? É tudo, bispo. Está faltando condição, está faltando dinheiro, está faltando tudo. Então tá bom. Então tá bom. Vou aproveitar, vou fazer com seriedade. Quem quer casar esse ano? Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua vida sentimental, eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Você vai se casar esse ano, Deus vai te abençoar, Deus vai dar condições, Deus vai prover, Deus vai multiplicar em nome do Senhor Jesus, e você vai se casar ainda este ano, em nome de Jesus. E nós vamos no seu casamento. Eu quero ver esse amém. Ó, meus irmãos, não cai nessa não, que depois vai falar assim, a gente tem que fazer meio escondido, senão um vai ficar chateado com a gente, não pode falar para todo mundo, porque vai convidar um, não convida o outro, vai ficar um monte de gente chateado conosco. Tá ligado isso, hein? Em nome de Jesus. Casem-se, tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos. Deem suas filhas em casamento. Tem alguém que quer dar o filho em casamento, a filha? Hã? Tem... Olha que maravilha. Ela falou assim, tem dois. Vamos desencalhar isso logo. Vamos mandar tudo de uma vez. Tem dois? Gente, depois diz que não tem homem e mulher. É um homem ou mulher? Duas mulheres? Duas mulheres. Ela diz que não tem mulher, não tem gente para se casar. Está sobrando aí, ó. Em nome de Jesus. Tem mães aqui, pais dando filhos em casamento. Mas dá um varão e uma varoa. Beleza. Agora, é o seguinte, por isso nós já estamos fazendo a propaganda aqui na igreja, né? Porque tem que alinhar. Tem que casar na mesma, para fluir, para ser abençoado, tem que ser na mesma direção, na mesma fé, o mesmo Deus. Deem suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. A mulher está doida para ser vó, gente. Agora, eu quero que você enche o pulmão e fale assim comigo. Diga, multipliquem-se e não diminuam. Olha que coisa incrível. Vocês não estão onde você gostaria de estar. Vocês estão na Babilônia. A Babilônia não é o lugar que eu tenho para vocês. Não é a terra de vocês. Só que vocês vão crescer aqui. Vocês vão prosperar aqui. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Diga comigo em voz alta, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha, tem uma mensagem muito importante aqui para nós. Às vezes tem pessoas que, por não estar vivendo aquilo que gostaria de estar vivendo, acabam abrindo a sua boca e falando o que não deve acerca da cidade que você mora. Tipo,
essa cidade é uma porcaria. Essa cidade não tem nada para fazer. Essa cidade nada acontece aqui. Mas você está equivocado. Não tem muita gente crescendo nessa cidade? Não tem muita gente prosperando nessa cidade? Não tem gente enriquecendo nessa cidade? Por que você não vai enriquecer? Por que você não vai crescer e muito nessa cidade? Você precisa aprender a orar por esse lugar. Você precisa aprender a profetizar sobre esse lugar. E dizer e profetizar sobre a sua vida que você, ainda que você tenha projetos fora, mas você vai ter raiz aqui, você vai ter base aqui e vai crescer e expandir seus negócios para fora. Diga em nome do Senhor Jesus. Diga São José do Rio Preto. Diga é uma bênção. Diga essa cidade é próspera. Diga e vai prosperar cada vez mais. Diga em nome do Senhor Jesus. Diga eu moro nessa cidade. Diga e eu declaro, diga eu vou crescer nessa cidade, eu serei cabeça nessa cidade, eu vou prosperar nessa cidade, eu vou conquistar nessa cidade, em nome do Senhor Jesus. Diga eu vou crescer aqui e eu vou expandir para fora, em nome do Senhor Jesus. Eu serei extremamente bem sucedido, abençoado nesta cidade, em nome do Senhor Jesus. Ore, profetize. Às vezes tem pessoas, hoje pela manhã eu estava falando sobre isso, né? Engraçado, todo mundo que vem para o Brasil prospera no Brasil. Você olha chinês enriquecendo no Brasil. Você olha japonês enriquecendo no Brasil. Você olha libanês enriquecendo no Brasil. Você olha grego enriquecendo no Brasil. Americano enriquecendo no Brasil. Só brasileiro que não vai enriquecer no Brasil? A terra prometida é o Brasil, gente. Sabia disso ou não? Às vezes a pessoa acha que ele tem que sair para poder crescer, prosperar. Não. Quanta gente vem de fora, está conquistando absurdamente aqui, crescendo absurdamente aqui. Não, é aqui que eu vou crescer, é aqui que eu vou criar raiz, é aqui que eu vou prosperar, eu serei, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Diga, planos de fazê-los o quê? E não de lhes causar dano. Diga, planos de dar-lhes esperança e Mas eu ainda falei sobre isso quarta-feira. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Não importa se Deus tem plano, você tem que buscar. Não importa quantas promessas Deus já te fez, isso não te isenta de orar. Ah, mas Deus sabe o que eu preciso. Sabe, mas você tem que orar. Você tem que profetizar, você tem que declarar. Buscar de Deus expansão. Expanda a minha mente, amplia a minha visão, me ajuda a ampliar meus territórios. Lembra da oração de Jabes? Que silêncio, gente. Qual foi a oração de Jabes, gente? Não, a primeira coisa que ele falou: ah, Senhor, aumenta o quê? Aumenta as minhas terras, amplie os meus territórios, guarda-me de males, livra-me de dores. E o que o texto diz? E Deus ouviu a sua oração. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me. Diga comigo: e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja guardando-me de males, livrando-me de dores. Lê o final. E se ele não tivesse tido fé para orar por isso?
E se ele não tivesse tido a coragem para orar por isso? Não estaria esse final aqui, ó. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu vou, quem me acompanhou na live hoje, eu vou fazer a última oração e vou orar com vocês para ungir vocês, para a gente não estender. Crônicas 31, 7, depois você vai ler melhor Crônicas. Diz assim, ó: no terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Isso o rei, hein? Começando pelo rei. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, porque Ezequias, para organizar, abençoar a nação, para colocar a nação na direção certa, Ezequias já estabeleceu que o povo trouxesse ofertas ao Senhor, porque o povo já não trazia mais. Então, desde que se começou a trazer à casa do Senhor essas ofertas, temos comido e nós temos fartado delas, e ainda a sobra em abundância. Diga comigo, porque, diga, o Senhor abençoou ao seu povo. Mais uma vez, diga, porque o Senhor abençoou ao seu povo. Diga, e esta grande quantidade é o que sobra. Olha a palavra, os primeiros montões, foram fazendo montões e montões, e eu quero, em nome do Senhor Jesus, fique em pé por gentileza, eu quero liberar uma palavra para você, e eu quero que você acredite nela. Primeiro, nós estamos aqui para consagrar o trimestre, não estamos? Sim ou não? Se a bênção do Senhor estiver sobre o teu trimestre, haverá uma unção de fluidez para o teu trimestre. Coisas que não são comuns se tornarão comuns. Coisas que não são normais se tornarão normais. Agora, que coisa incrível. Presta atenção na palavra. Desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nós temos fartado delas, e ainda sobra em abundância. Por quê? Diga essa palavra de novo. Porque o Senhor abençoou o seu povo. Mais uma vez, diga, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Levanta suas mãos, por favor. Eu quero declarar sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida montões e montões de bênçãos sendo derramados sobre a tua vida. Eu quero declarar para esse trimestre sobre a tua vida montões e montões de negociações, montões e montões de clientes novos, montões e montões de contratos. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida. Eu quero profetizar uma unção sobrenatural sobre o teu trimestre. Eu quero declarar que o trimestre não será um trimestre normal,
normal, não será um trimestre comum, mas será um trimestre de montões e montões de bênçãos, porque o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai abençoar os teus negócios, o Senhor vai abençoar a obra das tuas mãos, o Senhor vai abençoar o teu trabalho, o Senhor vai abençoar a tua empresa, o Senhor vai abençoar tudo que você faz, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, quem trabalha com vendas, serão montões e montões de contratos, montões e montões de negociações, montões e montões de dinheiro entrando na sua conta. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, essa unção de fluidez, essa unção de crescimento, essa unção em nome do Senhor Jesus. E eu quero que você declare agora, em nome do Senhor Jesus, montões de bênçãos. Diga: eu acredito, eu creio. O trimestre não será um trimestre normal, o trimestre não será um trimestre comum, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, diga: eu verei o sobrenatural nesse trimestre, eu verei o sobrenatural em nome do Senhor Jesus. Eu vou crescer de forma sobrenatural, eu vou prosperar de forma sobrenatural. Eu declaro, Senhor, sobre a vida dela, eu declaro, meu Deus, ela crescendo nessa cidade, ela crescendo na cidade que ela vive, ela crescendo, meu Deus, havendo uma diferença. Envia, meu Deus, envia, meu Deus, envia montões e montões de clientes, montões de contratos, montões, meu Deus, Senhor, de novos negócios nas mãos dela. Eu quero declarar e profetizar em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, aqueles montões não paravam de chegar durante 4 meses, meu Deus, montões e montões chegando, porque o Senhor abençoava o seu povo, o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo. E eu quero declarar, Senhor, e profetizar acontecendo, meu Deus, eu quero declarar e profetizar acontecendo, em nome de Jesus. Eu profetizo, em nome de Jesus, fala o nome da tua empresa, fala o nome do teu negócio e profetiza sobre esse lugar e diga, em nome do Senhor Jesus, haverá montões de clientes novos entrando nesse lugar, montões de contratos sendo assinados nesse lugar, montões de vendas sendo concretizadas nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Diga empresa tal, na rua tal, no bairro tal, haverá montões. Eu declaro, eu profetizo montões. Eu declaro, meu Deus, sobre a vida dela, eu profetizo sobre a vida dela, montões, meu Deus, jorrando bênção sobre a vida dela, que ela seja como a palmeira, meu Deus. Eu declaro, meu Pai, que, Senhor, nos teus atos, que ela cresça como a palmeira, meu Pai, como o cedro do Líbano, que ela cresça. Eu profetizo portas abertas, portas novas abertas, Senhor, portas novas abertas, clientes novos, meu Deus, chegando, portas novas, meu Pai, se abrindo, negociações, contratos, vendas, aumento de salário, negociações. Eu declaro promoções, em nome de Jesus. Eu declaro montões de boas novas chegando sobre a vida dela. Eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. Acredite, acredite. Eu não preciso mais temer, estou firme na promessa que tu. Se você trouxe o que representa a sua vida profissional, talvez você tenha aí a chave da sua empresa, você tem agenda, você tem carteira de trabalho. Se você tem aí, é o telefone que é a tua ferramenta de trabalho, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você pegue na sua mão. Se você trouxe orçamentos que precisam ser aprovados, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você pegue na sua mão e levante ela agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu oro com ela. Senhor, uma palavra do Senhor, que estiver amarrado vai desamarrar, o que estiver travado será destravado, o que estiver bloqueado será desbloqueado. Uma palavra do Senhor, meu Pai, o que não aconteceu vai acontecer, o sim que ela precisa, a resposta que ela precisa. Oh, meu Deus, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, está nas mãos dela, Senhor, está nas mãos dela, contratos, negócios, agenda, meu Pai, a ferramenta de trabalho dela.
projetos, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, o que tiver travado, seja destravado agora, o que estiver amarrado, será desamarrado agora, o que não está fluindo na vida dela, vai fluir agora, em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo, meu Deus, que haja unção, que haja fluidez, que haja crescimento, que haja progresso, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, eu profetizo, meu Pai, Senhor, é a consagração do nosso trimestre, é a consagração do nosso trimestre, eu quero declarar a igreja crescendo, eu quero declarar a igreja prosperando de forma sobrenatural. Essa é a tua igreja, Senhor, essa é a tua igreja, canaliza para as mãos dela, Senhor, canaliza para as mãos dela, Senhor, coloca nas mãos dela, envia cliente, a empresa dela, o negócio dela, em nome do Senhor Jesus, haverá uma fluidez. Eu quero declarar essas palavras, meu Pai. Ela vai dizer: eu vendi como nunca, entrou cliente no meu estabelecimento como nunca, eu prosperei nesses meses como nunca. Eu declaro isso, Senhor, eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu não preciso mais temer. Eu vou começar a ungir vocês. Aquilo que você quer que seja ungido, você vai passar com isso no altar. Para a gente conseguir fluir, não tem jeito de vir todo mundo ao mesmo tempo, tá? Para a gente conseguir fluir, vocês vão passar de 2 no altar, começando por aqui, mas vindo por aqui e voltando pelo meio do corredor. Quando terminar, a mesma coisa, vocês saem no meio do corredor e volta pela lateral, em nome do Senhor Jesus. Passa e você vai dizer: em nome do Senhor Jesus, eu estou consagrando o meu trimestre será glorioso, poderoso, eu serei surpreendido porque serão tantas bênçãos nesse trimestre, eu serei surpreendido em nome do Senhor Jesus. Vem na unção, vem na fé. Conheço um Deus que sabe o que eu estou passando. Conheço um Deus que é o meu intercessor. Lutou por mim, meu socorro vem de ti. Não estou só. Sei que tu podes abrir o mar e a tempestade faz acalmar. Derruba os gigantes que me cercam. Eu sei que comigo está. Sei que tu tens todo o poder. Eu não preciso mais temer. Estou firme na promessa que tudo podes fazer. Meu Deus pode. Eu quero orar por você e profetizar que o Espírito Santo, se a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando e brilhando e brilhando cada vez mais até ser dia perfeito, que o Espírito Santo te ilumine, que Ele te dê visão, que Ele te dê ideias novas, que Ele te dê revelações, que Ele te dê informações que só o mundo espiritual tem. Quem antecipa governa. Que Ele te dê visão para antecipar, para sair na frente. Que Ele te dê sabedoria, discernimento. Que Ele derrame sobre a tua vida de uma unção que traga fluidez. Fluidez que você produza muito mais com muito menos força. Que haja fluidez no teu trabalho, que haja fluidez nos teus negócios, que o Espírito Santo te ilumine, que Ele assopre o teu nome, que o seu nome seja ventilado, assoprado, e Ele faça chegar a lugares que você naturalmente não poderia fazer seu nome chegar lá.
que eleve o seu nome, que o seu nome corra de boca em boca, e que as pessoas saibam o que você faz, o que você vende, o serviço que você presta, e que você seja procurado, que Ele torne o seu nome conhecido, que você se torne uma referência de profissional, uma referência de qualidade, de habilidade, de dom, que Ele dê a você uma unção, graça, favor, que a maioria não tem, que Ele te dê graça e favor para fazer coisas que para muita gente talvez seria difícil, mas para você não. Com favor, a graça dele sobre a tua vida você faz, e faz com facilidade, em nome do Senhor Jesus. Alinhe-se com Deus, se aproxime de Deus, se coloque no propósito que Deus tem com você, e Deus vai exaltar o seu nome. Deus vai tornar o seu nome famoso, mas a fama não é sua, viu? Não pegue a glória para você, até porque você já sabe o tanto que você lutou para fazer tanto e para ser conhecido, e na força do seu braço você não conseguiu muito, ou quase nada. Alinhe com Ele, que Ele vai tornar o seu nome famoso. Ele vai te dar graça para chegar a lugares que você não teria condições de chegar sozinho. Seja abençoado, que o seu trimestre seja um trimestre glorioso, que haja fluidez nos seus negócios, em nome do Senhor Jesus. Abençoe cada pessoa que aqui está, Senhor. Juntos oramos e consagramos ao Senhor que o mês de abril, maio, junho seja incrível, poderoso, glorioso, que seja tão abençoado que muitos que fizeram seus projetos de conquistas para 2025 tenha que refazê-los, porque muitas coisas já terão acontecido. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada pessoa que aqui está, eu abençoo o trabalho, a obra das mãos, eu abençoo, e amanhã dia 1º, Senhor, amanhã dia 1º, que ela levante com força total, que ela levante cheia de coragem, inspirada para aquilo que a espera, porque como diz Jeremias, o Senhor é quem sabe os pensamentos que tem a respeito dela, são pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que ela espera, e o fim é glorioso, é poderoso. Eu abençoo a todos, abençoo cada pessoa que aqui está, abençoo o trabalho, a obra das mãos, que o Senhor dê graça, favor, ideias, visão, direção, sabedoria, discernimento, que o Senhor dê a ela, Senhor, discernimento, ideias poderosíssimas, capacidade de produção, capacidade de produzir riquezas, em nome do Senhor Jesus, que promoções cheguem. É o que eu declaro, é o que eu profetizo. Montões e montões de bênçãos, montões e montões de clientes, montões e montões de negociações, contratos, montões e montões chegando, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, diga: eu recebo e tomo posse dessa oração. Diga: em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio que o meu trimestre será glorioso, poderoso, incrível, sobrenatural, para a honra e a glória do meu Senhor. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.